Imagine fazer o seu caminho até o topo como um dos bárbaros de um dos povos mais selvagens de todo um reino de fantasia e destronar um tirano apossando-se de seu reino somente para descobrir, ao libertar seu povo, que na verdade este mesmo o odeia. É aqui que a gente vai ser apresentado a primeira história de Robert E. Howard com o personagem de Conan, isso mesmo, meus amigos. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse especial em que eu analiso todas, isso mesmo, todas as histórias do autor e nada melhor do que começar com a primeira e grande publicação que deu início a essa jornada com esse personagem. Olá você que gosta de literatura, que gosta de fantasia, horror e ficção científica. Meu nome é Ryan Chamun, eu tenho uma playlist especial dedicada a mestres desse ofício e dos quais eu sou muito fã, pois eu também me inscrevo e me espelho no trabalho deles. E dessa vez eu pensei, bom, eu estou quase terminando a playlist especial H.P. Lovecraft. Isso mesmo, eu tenho uma playlist em que eu analiso todos os contos de H.P. Lovecraft. E quando eu digo todos, estou falando de tipo tudo mesmo. Dos contos inacabados, dos contos que ele escreveu e não foram publicados, dos romances, de fragmentos que foram trabalhados junto com outros autores. E eu pensei, nossa, qual seria o próximo? Eu ainda quero ficar nessa era pulp, porque a era das revistas, né, de histórias de ficção científica, fantasia e horror, que ficou muito famoso nos Estados Unidos pós-recessão, justamente pela crise econômica. As pessoas tinham a necessidade de consumir um entretenimento barato, e foi nas revistas, né, feitas a partir da polpa de celulose que muitos encontraram universos fantásticos e que se tornaram clássicos nos dias de hoje. Então eu pensei assim, nossa, qual é o segundo, na minha opinião, que deve ser, digamos assim, lisonjeado com esse tipo de material, com esse tipo de conteúdo que eu vou trazer para o YouTube? Quem mais do que Robert E. Howard, não é verdade? Para quem não sabe, Robert E. Howard e H.P. Lovecraft compartilham muito em termos de trabalho. Eles são amigos, eles eram, quer dizer, amigos durante vida, e o autor também fez parte daquilo que a gente chama de era de diamante das revistas pulp. Mas é aqui, na Fênix na Espada, a primeira história publicada em 1932 na Weird Tales, que a gente consegue ver o potencial de Robert E. Howard. Só que, como vocês devem saber, né, o escritor ele morreu muito cedo. No entanto, ele teve uma vida profissional muito prolífica, porque Robert E. Howard foi um dos poucos escritores da época, principalmente numa época muito conturbada do ponto de vista econômico, que conseguiu viver de literatura, conseguiu viver justamente com base na quantidade de material que ele produzia, mas muito desse material é de extrema qualidade. Qual é o livro que eu vou levar em consideração, né? Quais são as adaptações? Primeiro, existe uma coleção chamada Delphi Classics, que ela já está disponibilizada em várias lojas, inclusive como e-book, você consegue achar facilmente. Eu vou fazer, né, eu vou levar em consideração essa coletânea para os materiais que não foram traduzidos, e o que foi traduzido aqui no Brasil. Tem duas traduções que eu acho que são famosas, assim. Uma é da Pandorga, que foi onde eu tive a minha primeira experiência, mas não tem todo o material. Tem algumas das histórias, incluindo essa história que é a mais famosa, mas não tem todo o material do autor. E então eu vou levar em consideração a edição da Pipoca e Nanquim, traduzido por Alexandre Calari, tá? É ele que traduz os contos do autor, mas se você quer também no futuro ver os outros materiais que não foram traduzidos, eu não sei se a editora Pipoca e Nanquim tem a intenção de traduzir tudo que o escritor produziu, porque afinal ele, apesar de ser um dos criadores de Conan, né, ele escreveu diversos outros personagens e outras histórias.
e eu vou analisar todas, incluindo as histórias inacabadas. Mas eu decidi começar pelo Conan, justamente por ser um personagem icônico e por já encontrar essa edição aqui maravilhosa da Pipoca e Nanquim. Eles fizeram 2 edições, né? Uma em capa dura, com capa de acetato. Essa eu não peguei, justamente porque eu não tinha interesse no personagem naquela época. Mas depois que eles fizeram uma nova edição, né, em capa comum, num box muito bonito, inclusive, eu decidi pegar e acabei gostando tanto que eu pensei assim, nossa, já tem o H.P. Lovecraft aqui na minha estante, Robert E. Howard é contemporâneo a ele, tem muito conteúdo que os leitores, né, de horror cósmico gostam da espada e feitiçaria, e tem muito conteúdo de espada e feitiçaria que os leitores desse tipo de material também gostam. Então, assim, eu acho que é um público muito... como eu posso dizer, é um público que combina muito, sabe? Geralmente quem gosta de espada e feitiçaria também gosta de horror cósmico, quem gosta de horror cósmico também gosta de espada e feitiçaria. Claro que tem a ficção científica também do autor, que aí já abrange para outros autores, inclusive autores que eu pretendo trazer no futuro. Um deles, inclusive, é o Isaac Asimov. Mas nessa primeira narrativa, que foi publicada em 1932, o autor ele já começa com o pé na porta, basicamente. Então, primeiro, antes da gente começar, né, quem é Conan? Né? E a primeira narrativa dele a gente já acompanha no seu pico. É difícil a gente acompanhar um personagem que tem aquela linha que começa de baixo e vai até o topo, né? No sentido de, tipo assim, uma história fragmentada que a gente pode ver toda a evolução dela. Mas o Conan ele tem uma linha cronológica para esse tipo de revista também. Só que o Robert E. Howard teve uma sagacidade que ele já apresentou o personagem no seu pico. Ou seja, é aqui que é o ponto máximo dessa personagem, é aqui que ele pode chegar, aqui que é o potencial, é isso que representa o Conan. Então o Conan, é um rei, o rei da Aquilônia, isso mesmo, ele conseguiu, através do seu barbarismo, o que a gente chama crawl my way to the top, ou make my way to the top em inglês, que é tipo assim, literalmente na base da espada mesmo, ele conseguiu conquistar poderio militar, através de grupos de mercenários e as suas experiências em diversos outros ofícios, como corsário, assassino, o próprio bárbaro mesmo, enfim. E aqui ele está num ponto de reinado, num ponto de ascensão, mas ele não está nem um pouco satisfeito. Então, vou mostrar aqui para vocês, inclusive, a capa da Weird Tales. A capa aqui, ó, como vocês podem ver. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. Essa capa aqui, muito bonita, por sinal. Depois eu vou ver se eu consigo, no vídeo, colocar... a capa colorida também, né? Porque essas capas eram feitas, inclusive, por amigos, né? Do Robert E. Howard, porque alguns deles o autor se comunicava também. Então, nessa narrativa aqui a gente tem uma história que ela é dividida em... Então essa narrativa aqui, ela é dividida em 5 partes. E por que um conto, né, algo curto, é dividido ainda mais? Justamente, pessoal, por conta das edições nas revistas pulp. Eu não sei se vocês já viram, depois eu vou tentar colocar na edição, mas diferentemente da diagramação que a gente tem aqui, por exemplo, em que o texto é corrido e toda a página é dedicada para a narrativa, geralmente era aquela edição em que os parágrafos eles ficavam subdivididos justamente para ocupar o máximo de espaço possível com pouco de material disponível, material que eu digo as páginas, né, com base celulose, para justamente baratear a produção. Então eles precisavam dessa divisão não somente para dar um respiro, né, para fazer um gancho para que os leitores pudessem comprar as próximas edições da revista, mas também para que eles pudessem ter mais espaço, e já que algumas dessas histórias são grandes, né, apesar de elas serem contos, muitas dessas histórias, dessas narrativas, elas são bem grandes, o autor acabava fazendo isso para poder organizar melhor a narrativa do ponto de vista editorial. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar. A primeira cena, a cena inicial, é muito marcante. Por quê? A gente já começa com uma descrição muito bela da Tarante, a capital da Aquilônia.
4 homens se reúnem às escondidas no aposento mal iluminado. O conde Vomana, o barão Dion, o menestrel Rinaldo e o traidor Ascalante, um nobre ambicioso de olhos duros e sorriso frio. Eles conspiram contra o rei que governa o trono de Númedides, o usurpador bárbaro que veio do norte, Conan da Ciméria. Pelo menos é isso que eles acreditam, porque mais pra frente a gente vai descobrir que o Númedides ele era um tirano também. Acontece que o Conan, enquanto bárbaro, inclusive vocês já vão ver aqui no próximo slide, ele é um rei desconfortável. Por quê? Porque como bárbaro, ele é muito descrente das relações humanas, no sentido de aristocracia. Então, por exemplo, o direito divino, que é aquela suposta, como posso dizer, justificação que faz com que os deuses escolham os humanos para o trono, e a verdadeira linhagem do rei é escolhida a dedo e blá blá blá. O Conan não acredita nessas besteiras. Para ele é tipo assim, o homem que tem mais poder é o homem que deveria governar e naquilo que ele é melhor. E consequentemente é isso que ele faz, porém ele não gosta nem um pouco. Inclusive ele tá lá escrevendo, né, fazendo um mapa, cartografando, porque o que acontece? O companheiro dele, um dos chefes, né, de exército dele, que é o Próspero, ele está se preparando para acudir outro reino, né, para acudir uma das capitais próximas. Eu já vou inclusive mostrar no mapa, mas ele tá tipo assim, cara, por que você tá fazendo isso e tudo mais? E ele tá tipo assim, o Conan tá, meu amigo, eu tô aqui fazendo os mapas porque eu tô vendo que vocês são péssimos em representar a Ciméria como ela era de verdade. Alguns mapas, inclusive, não tem a Ciméria, né? Tem muito mal feito. E ele conhece, como ele veio, né, de terras selvagens, ele andou muito, perambulou muito. Ele tá fazendo mapas mais precisos. Então, é aqui que o Conan reina, tá, pessoal? Nesse círculo aqui. Então, a gente tem a Aquilônia, ela tá próxima da Nemedia, a própria Ciméria ao norte, Argos, Ofir, Zingara e os ermos pictos, tá bom? Então ele tá justamente em Tarantia, fica próximo desse rio, e, meus amigos, a treta começa de um jeito que é, assim, complicado, porque Robert E. Howard, ao mesmo tempo que ele mostra que o Conan, ele é muito apto naquilo que ele faz, ele tá no meio de uma conspiração daquelas cabeludas, inclusive uma conspiração que tem como objetivo acabar com ele da maneira mais covarde possível, justamente levando em consideração o fato de que ele é muito poderoso. Então os caras não querem arriscar. Então, como as coisas se encaminham, né? A gente tem o Vomana, que é o conde anão de Caraban, o Gromel, que é um comandante gigante da Legião Negra, e o Dion, um barão gordo de Atalos. O Rinaldo é um menestrel idealista da corte, e inclusive ele é responsável por fazer o povo entrar, né, como eu posso dizer, ter aquele conflito com o Conan. Por quê? Porque como ele é um menestrel, para quem não sabe, o menestrel é aquele cara que faz os shows, né? Então, tipo, ele é como se fosse um bardo, ele pode interpretar, ele pode fazer shows de marionetes, enfim. Ele faz com que o reino, aos poucos, entre em amargura para com o Conan enquanto líder, justamente por ele não ser um aquiloniano, ele é um bárbaro da Ciméria. Mas parece que o povo se esquece, inclusive o Conan comenta isso, né? Parece que o povo se esquece do quão mal os servos eram tratados, do quão mal a economia estava com as taxas abusivas e os impostos cobrados pelo tirano. Mas é aquilo, no final das contas, o poeta tem o coração do povo, inclusive o coração do próprio Conan, porque o Rinaldo já visitou o Conan e é uma figura que ele admira bastante também. Certo, dito isso, o principal cara aqui que a gente tem que levar em consideração são dois, né? Mas esse daqui é o que dá cabo é o que dá frente, é o que inicia a conspiração, que é o Ascalante. Ele é um ex-conde de Thun, agora fora da lei. Ele era um amigo muito próximo do rei anterior, que foi simplesmente estrangulado no próprio trono.
Os 4 rebeldes pensam que ele os serve, mas a realidade é que o Ascalante planeja trair todos e tornar-se, né, um líder apto. E o líder real da conspiração acaba ficando entre aspas, fora por grande parte do tempo, até pelo menos a noite fatídica em que eles vão dar cabo de Conan. E nesse meio tempo, o Ascalante tem um servo, um escravo na verdade, que é Thoth Amon, o feiticeiro. Ele é um mestre das artes negras de Stygia, perdeu seu anel de poder e sua posição e serve a Ascalante por desespero, não lealdade. O cara simplesmente tinha rivalidade, ele era um feiticeiro tão poderoso que ele conseguiu fazer inimigo em tudo quanto é lugar. E aí, como ele não tem mais seu poder, ele depende de Ascalante também. E o Ascalante falou, se alguma coisa acontecer comigo um dia, tem uma cartinha, né, alguma coisa relacionada, tipo assim, veneno, traição e tudo mais, se não for uma morte, entre aspas, natural, até mesmo porque esse cara manja das mortes que não são naturais também. Ele falou, eu vou enviar uma carta para um cara lá no sul e ele vai mandar um mandato como se fosse uma recompensa pela sua cabeça. Então o Thoth Amon, que está desequipado, está justamente desesperado por conta dessa ameaça, mas ele promete eliminar o Conan através de magia profana também. Certo? Então, a partir disso, meus amigos, a treta inicia. O plano de assassinato é o seguinte, as tropas imperiais enviadas para a fronteira, quando o Conan está lá conversando com o Próspero está se preparando justamente para poder liderar uma delas, né? A armadilha acaba sendo uma armadilha dos Pictos. A região, né, a capital, ela vai ficar não indefesa, mas menos equipada. Além disso, o Ascalante faz questão de subornar, né, guardas reais para abandonar a porta de Conan, que é vigiada dia e noite. Então vai o grupo, né, que constitui o Ascalante, mais 4 rebeldes, mais 16 mercenários. Eles vão fazer um ataque à meia-noite pelo túnel secreto. Enquanto isso, Dion e o Anel Fatal. O que acontece? Thoth Amon tenta negociar proteção com Dion, que supostamente vai se tornar um rei porque ele tem uma justificativa de linhagem, né, dessas linhagens de direito divino. Só que no meio dessa conversa, dessa paranoia aí que o cara se encontra ali no meio do seu próprio jardim, ele fala, ó, se liga, é isso que tem me mantido vivo, eu tenho várias coisinhas aqui para me manter vivo. E aí ele não presta atenção em quase nada do que o Thoth Amon tá falando com ele. E inclusive o Thoth Amon ele fala, né, que ele só não está na posição de poder atual justamente porque ele perdeu o anel, e que se ele ajudasse a destronar o que viria a ser o futuro rei, né, o que viria a ser o Ascalante, ele ia poder, na verdade, dar cabo do cara justamente para recuperar o seu poder e começar a sua vingança. Só que aí o cara não percebe nada disso e ele menciona casualmente. Só que o Dion não presta atenção em nada disso e ele menciona casualmente, ele fala aqui, ó, se liga, ó, tenho aqui umas paradas para me proteger, olha só, eu tenho esse anel da sorte, esse anel me dá muita sorte. E o Thoth Amon já fica, meu Deus do céu, esse é o anel da serpente, o anel que tanto procura. E aí, meu amigo, acabou. O cara nem vê de onde veio o golpe, simplesmente o Thoth Amon mata ele ali mesmo e ele invoca justamente ao recuperar um anel, seu poder retorna e ele usa, né, o próprio Dion como um sacrifício para invocar uma criatura que tem como capacidade, né, que tem como objetivo justamente matar tudo que tem no seu caminho, mas principalmente se vingar de seu ex-mestre. Enquanto isso, o Conan tá lá no seu soninho principal, ele tá dormindo em seus aposentos reais, mas o sono de um bárbaro nunca é desprotegido, porque instintos em alerta fazem com que ele fique num estado de sono tanto quanto perturbado, e algo se aproxima do outro lado do véu, porque ele está sonhando que ele está batalhando, atravessando ali galerias e tudo mais, e
E enquanto ele dorme, ele está lá no seu costume, né, que a gente fala em inglês, ele está lá na sua skin padrão, ele está lá na sua forma original como um bárbaro, ele está atravessando galerias estranhas e ele acaba entrando, né, numa espécie de quase como se fosse um caminho secreto, que uma escada que leva uma parte subterrânea, e ele vê uma espécie de tumba, e nessa tumba está Epímetreus, o sábio ancião. Ele é um feiticeiro de 3.000 anos atrás e o Conan não acredita que seja ele de fato, mas o cara, ele fala assim: eu vim te alertar para fazer uma coisa, porque tem um bicho atrás de você, tem uma coisa ruim atrás de você que nem a espada mortal é capaz de matar. E aí o Conan fica aturdido porque ele não esperava ser um dos escolhidos, né, já que afinal ele não é um aquiloniano, mas nem fantasma, nem completamente vivo, o cara dá uma ajuda para ele, falando, né, que a consciência persiste através dos milênios em guerra eterna com Thoth Amon e que ele precisa ajudar Conan justamente para poder, para que ele possa enfrentar a criatura, o mal que está vindo assolá-lo. E o cara, meu amigo, saca-lhe, pede pro Conan, né, mostrar a espada dele que ele está empunhando, e o aço comum, né, que não pode derrotá-lo, acaba se transformando quando o veiote, o tiozão, ele desenha uma fênix no cabo da espada, e justamente fala: ó, isso aqui vai ter a capacidade de te salvar, é um sigilo mágico de poder antigo, uma proteção forjada e a única arma capaz de ferir o imortal. E nesse meio tempo, meu amigo, a galera invade, fica todo mundo com cagaço, porque o que acontece? Enquanto eles estão espreitando o palácio, os guardas corruptos estão assim, tipo, meu amigo, cara, isso tem que dar certo, porque se der errado eu tô muito ferrado. E o Gromel, que é esse gigantão aí, ele quebra a porta da sala de Conan, ele tenta arrombar, ele vai dando a porrada, bum, bum, bum. E quando eles arrombam, eles esperam entrar, né, encontrar o Conan dormindo, indefeso, meio, como eu posso dizer, despreparado, mas, meu amigo, o cara já tá vestido, ele tá esperando pro combate. É muito maneira a descrição de como o Robert E. Howard fala, né, ele já está lá, meu amigo, e todo mundo fica tipo, ferrou. Caraca, o cara tá ele já tá meio acordado, ele já tá quase de armadura completa. E mais importante, né, ele tá com a espada na mão. E, meus amigos, a treta do século começa. Eu não vou ficar resumindo o combate, porque não tem muito sentido tentar equiparar o meu resumo, né, a narração que o próprio Robert E. Howard dá, já que é um combate rápido, mas fatal. O que acontece é que Conan, né, ele justamente arrebenta com o Gromel. Nesse meio tempo dele, a espada é quebrada, ele acaba pegando um machadão e fazendo Cara, ele faz a limpa, simplesmente ele acaba arrebentando com todo mundo. É lógico que ele é ferido nesse meio tempo, porque são 20 adversários, mas mesmo assim ele faz questão de lutar com a sua ferocidade, com a sua barbaridade, sabendo que talvez ele não consiga viver, né, ele não consiga sobreviver àquilo, mas ele tem aquela mentalidade, né? Se eu vou cair, eu vou levar o máximo de pessoas junto comigo. O que ele não esperava é que nesse meio tempo, quando ele fica cara a cara com Ascalante, inclusive o Rinaldo, né, ele acaba hesitando em matar o poeta. Olha só, mesmo numa posição de desvantagem, ele acaba hesitando, mas o bicho vai lá e dá uma estocada nele, ele pensa de novo e acaba acabando com a raça do Rinaldo. Ou seja, ele mata geral, só fica sobrando Ascalante. Só que os outros adversários, né, os outros assassinos, eles saem correndo do nada, e o Ascalante está tão concentrado em acabar com o Conan, porque na cabeça dele deu errado, né? Essas outras pessoas estão fugindo, com certeza para enfrentar os outros guardas que voltaram
porque os guardas tinham sido dispersos, mas uma vez que eles ouvissem os barulhos da luta, com certeza os que não eram corruptos iriam retornar para verificar o que estava acontecendo e, consequentemente, a revolta estaria acabada se o Conan ainda estivesse vivo. Então ele pensa assim, quer saber? Agora é tudo ou nada. E antes que ele dê o seu ataque fatal, meu amigo, vem o bicho ruim, o coisa ruim, e acaba com a Escalonte. Ele simplesmente balança o bicho de cabeça para baixo e o que acontece? Acaba esmagando o cara, cortando ele todo, e o Conan fica apavorado e meio que num reflexo ele acaba arremessando o machado e o aço simplesmente bate nele como se o bicho tivesse de armadura. E o que acontece? Ele vê como último recurso a espada quebrada, que ainda assim está com o símbolo da Fênix. Então o Conan vai em direção ao bicho e dá a espadada, mesmo com a espada quebrada. O bicho grita e simplesmente se esvai. E aí finalmente chegam os outros servos, né? Chegam os outros soldados e eles começam a ajudar o Conan, e ele fala, né, sobre o motivo daquela revolta, e que na verdade o que era mais assustador era justamente o monstro. Ele fala que ele se encontrou com Epimetheus, mas cara, ninguém acredita nele. Ele fica tipo assim, meus amigos, eu me encontrei com ele, ele me ajudou e tudo mais, e eles acham que ele tá alucinando por conta do combate frenético que ele acabou de ter. Mas, na verdade, um alto sacerdote, ele inclusive tem que pedir para o Conan ficar com a boca fechada, porque ele descobre que realmente o Conan se encontrou com o cara por conta da marca da Fênix, e ele fala, né, que poucas pessoas conseguem descobrir a localização exata da tumba deste sábio, que tem como papel proteger o reino de feiticeiros como Thoth Amon que escapa. E o conto termina aí. Essa é a apresentação de Conan para o mundo, e é aqui também que inicia a nossa jornada rumo, né? É a nossa jornada rumo a todos os contos de Robert E. Howard. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtir, não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque eu vou trazer todos os trabalhos, toda a obra de Robert E. Howard, junto também, né, enquanto eu vou trabalhar com as obras de H.P. Lovecraft, que já está quase no final aquela playlist, e quem sabe eu posso trazer outra playlist, se você quiser, né, se for o foco aqui do canal. Então é isso, vejo vocês em breve e até mais, cães.